Paz do Senhor a todos. Grana. Vamos orar, vamos pedir uma bênção ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, nós pedimos a sua misericórdia, a Deus o seu perdão. Tu que és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu que és eterno, Tu que és o Todo-Poderoso, capaz de nos purificar de todo pecado, de nos perdoar e de se compadecer de nós, entendendo, Senhor, a nossa fragilidade. Te glorificamos já pela oportunidade de estar aqui, pela saúde, por esta manhã, podermos, Senhor Deus, contribuir com o reino dos céus mais um dia. Obrigado, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, irmãos de Hebreus, dando continuidade no estudo, o pastor trouxe então até o capítulo 4, né, pastor Marcos? Isso. Então hoje nós vamos continuar, capítulo 5, 6 e tentar fazer o 7, porque eu fiquei com a parte mais difícil. Eu acho que tem duas partes difíceis aqui na parte de Hebreus. É o capítulo 3, que tem uma parte ali bem difícil de se interpretar. O capítulo 5, 6, que é uma dificuldade muito grande, porque existe no mínimo 3 linhas de pensamento sobre isso daqui. E acho que o capítulo 10, se eu não estou enganado, também é um pouco complexo ou extenso, não sei dizer. Mas essa parte aqui, ela é a continuação do capítulo 4. Nós estamos entrando agora no capítulo 5 de Hebreus. No 4, então, só para recapitular, o autor de Hebreus ele vai falar do repouso e vai encorajar os ouvintes dele para se esforçar a entrar num segundo repouso. Deus ainda tem um segundo repouso para o seu povo, mas agora esse repouso é eterno, não é um repouso terreno, como a entrada de Canaã, na terra que manda leite e mel, físico, mas agora é uma entrada na terra celestial, junto com o povo que são remidos do Senhor, salvos, lavados no sangue do Senhor e que viverão eternamente para todo sempre com o Senhor. Amém. E no capítulo 5 ele continua. No capítulo 1 ele faz a transição, dá uma explicação da transição entre Velho e Novo Testamento. Ele diz que a revelação de Jesus Cristo é maior do que a revelação dos profetas, porque Jesus é o profeta. Ele diz também que no capítulo 2 que Jesus é maior do que os anjos, e por isso merece maior honra. Os anjos foram criados, acho que o pastor falou disso. Jesus não, ele foi gerado. No capítulo 3, ele novamente fala sobre a apostasia, encoraja os judeus convertidos ao cristianismo. Ele diz também que Moisés, no capítulo 3, é maior do que, aliás, Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés, ele foi um profeta, mas ele é mortal e pecador, Cristo não é. Também ele usa no capítulo 3 o exemplo de que Moisés é o servo da casa e Jesus é o filho da casa, o filho do Pai, então ele tem a mesma autoridade que o Pai, ele é Deus também. No capítulo 4 ele vai falar do repouso, do grande repouso que Deus tem preparado. E no capítulo 5, ele vai falar que Cristo, o sacerdócio de Cristo, é maior do que o sacerdócio levítico. Bem maior, porque ele não inicia só aqui, mas ele vai além desta vida. E por outros motivos também. Vamos ler o capítulo 5? Cristo é maior do que o sacerdócio da antiga aliança. Porque todos somos sacerdotes, sendo tomados dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados.
e é capaz de compadecer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer tanto sacrifício pelos pecados do povo, como também de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Em outro lugar, também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é maior que Arão. Então, no versículo 1 até o versículo 9, por aí, 8, 9, ele vai falar, ele vai mostrar por que Cristo é maior do que o sacrifício, por que o sacerdote Jesus Cristo é maior do que o sacerdócio levítico. E uma das justificativas, pode passar aí, Vicente. E uma das justificativas é que tem que cumprir, se o sacerdote tem que ser tirado de dentro dos homens, Jesus também, ele cumpre esse requisito. Ele foi tirado, ele nasceu entre os homens, ele também é homem, ele é Deus e homem. E ele padeceu ali junto aos homens, ele conviveu aqui nessa terra, ele participou das fraquezas dos homens, ele conhece as fraquezas dos homens, teve fome, sede, viveu conflitos. Então, ele foi tirado dentre os homens, porque ele foi gerado em carne, ele também é carne, assim como o sacerdote Arão é carne, só que com uma diferença. Ele não para por aqui, ele vai além dessa vida. Arão não. E a segunda justificativa, porque que Cristo, o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacrifício do sacerdócio levítico, é que Cristo preenche o requisito de imortalidade. Aliás, ele preenche os requisitos e as exigências do Velho Testamento, porque o sacerdócio Arão, Arão é levítico, neto de Abraão, qual pagou o dízimo para Melquisedeque. Isso foi só uma observação que eu coloquei. Ele preenche a justificativa de que ele é maior e ele também tem condição de ser sacerdote. Vai ali do versículo 3 até o 7, que diz que o sacerdote tem que interceder pelo povo, tem que se compadecer dos ignorantes, e Jesus fez isso. Jesus orou pelos fracos, orou pelos oprimidos, compreendeu os ignorantes, e quantos ignorantes haviam ali em todos os sentidos, principalmente no sentido de compreender a sua vinda e o seu propósito, a salvação. Os irmãos lembram que Jesus parou no poço ali de Jacó para tomar água, é uma história conhecida. Ele suportou todo o questionamento daquela mulher, ele teve misericórdia, se compadeceu, teve paciência, explicou para ela. Quantos escribas chegaram questionando Jesus, Jesus também se compadeceu deles, intercedeu por eles. A mulher, a viúva que tinha fluxo de sangue, ele se compadeceu dela, ele curou ela. A mulher que foi pega em adultério. Então, o sacerdote, o trabalho do sacerdote era atender o povo. Essa era a missão do sacerdócio. E Jesus atendeu as pessoas também, o fraco, o oprimido, teve paciência com os jovens, as crianças até mesmo, não foram impedidas de chegar até ele. No verso 3 ele fala assim: por essa razão ele deve oferecer também sacrifício pelos pecados. Jesus não ofereceu o sacrifício só pelos pecados do povo, mas do mundo inteiro. No seu sacrifício, ele pagou a nossa dívida e ele morreu pelo mundo inteiro. O sacerdote, por sua vez, ele fazia isso tanto pelo povo, ele oferecia sacrifício e oração pelo povo, mas ele tinha que oferecer isso para ele também, porque ele era pecador. O contrário de Jesus, que Jesus, além de oferecer um sacrifício para o mundo inteiro, orações,
João 18, você vai ver a oração de Jesus pelo mundo inteiro, pelos discípulos primeiro e depois pelo mundo inteiro. Você percebe como ele é intercessor diante do Pai, por aqueles que vão se salvar, por aqueles que aceitam a Ele, mas ele não precisou oferecer para ele mesmo. Por isso que não é um sacerdote maior, porque ele não precisa de sacrifício para ele mesmo, ele é o próprio Cordeiro de Deus. Por isso que ele é maior que o sacerdócio levita. Primeiro porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é sem pecado, não precisa oferecer sacrifício para ele. Ele é Deus também. Além de ser homem, ele é Deus, e Deus não peca. Já o sacerdócio Arão era homem e pecador. Então a superioridade do sacerdócio de Cristo, ela está aí. Arão, no versículo 4, ninguém consome essa honra para si, quando é chamado por Deus. Arão e os sacerdotes, os levitas, são chamados por Deus. Jesus preenche esse requisito porque ele também, no versículo 5, assim também Cristo. Olha no versículo 5 para vocês verem. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, Jesus, ele também foi chamado. Mas só que ele foi chamado por um decreto de Deus e sobre um juramento de que ele seria eterno. Já o sacerdote Arão, ele morreria, ele é mortal. Jesus não é mortal. Jesus é imortal. Assim como Arão foi chamado, logo depois de Arão, outros seriam chamados, porque iam morrer, e depois outros e outros. Jesus não. Jesus não morre, Jesus ele permanece para todo sempre. Por isso, a superioridade do sacerdócio. E Arão é da ordem levítica, e Jesus é da ordem de Melquisedeque. Não precisa passar ainda não. Quando ele fala lá embaixo, no versículo 6, e vai até o 9, 10, ele fala assim, vamos ler lá, versículo 6. No versículo 6, na metade do versículo 6. Hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, assim como sacerdote, que nós falamos, quem podia livrar da morte, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Deus o livrou também, Deus ouviu as suas orações. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, tem um outro detalhe aqui, que Jesus ele é autor da salvação. Arão não. Arão, ele só administrava a salvação. Participava. E ele precisava também da salvação. Jesus não. Jesus ele é autor da salvação segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é uma ordem antes da ordem de Arão. Na verdade, os levitas, quando Arão paga tributo, paga o dízimo para o Melquisedeque, era como se Levi estivesse pagando o dízimo também para essa ordem superior de Melquisedeque. Então, a ordem de Melquisedeque é uma ordem maior. E aí ele vai falar isso lá no capítulo 7. Porque agora ele vai parar, no versículo 11, ele vai começar uma exortação. Ele vai exortar agora. Ele fala. Então, uma coisa que a gente tem que esclarecer, irmãos, aqui, é que ele fala,
no verso 10, tendo sido nomeado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu acho que é aqui. Não, mais para frente, né? Mas tem mais para frente. Na hora, quando Abraão paga dízimo para Melquisedeque, e é mencionado aqui no livro de Hebreus, muitos usam esse texto para falar do dízimo. Então vamos desmistificar aqui um pouco isso aqui, porque aqui não está falando de dízimo, está falando do sacerdócio de Arão. Eu já vi muitos pregadores aí afora falar de dízimo. Então, se você que vai ser diácono e vocês que vão ser pastor e vão passar aí para frente, diz que você for falar de dízimo, não é esse o texto, tá? Não é esse texto, nem os textos da frente. Até porque a instituição do dízimo, ela é instituída por Deus, entregue a Moisés no Sinai muito tempo depois. Bem depois. Né? Ali houve a instituição do dízimo. Se for falar de dízimo, tem outros textos. E o dízimo, o contexto do dízimo, o Levítico é um. E o dízimo é um. Que ele cita, mais para frente vai citar, só para explicar que Melquisedeque está lá atrás. Ele vai falar isso no capítulo 7, ele vai falar com um pouco mais de clareza. Aqui no versículo 11, aqui se inicia uma exortação novamente aos crentes hebreus. As palavras-chave que nos mostram que é uma exortação vai dar base para nós uma aplicação. Nós vamos observar isso. Ele dá uma paradinha aqui e ele começa a exortar, a chamar a atenção dos crentes hebreus, tanto para eles não voltar para o sacrifício levítico, mas agora ele faz uma exortação dizendo que não dá para falar ainda de Melquisedeque. Ele só cita, mas não dá para falar, porque ele vai falar no capítulo 7. Antes dele falar de Melquisedeque, ele faz uma exortação ao povo. E ele parece dar a impressão que ele não está muito contente com a postura de alguns crentes hebreus. Ele, quando você traz uma mensagem na igreja, se você traz uma mensagem de determinado assunto na igreja, é porque algum organismo dentro da igreja está precisando daquela mensagem. Quando você vê essa exortação, você imagina que deve ter ali, não todos os cristãos hebreus, mas um grupo que está realmente retrocedendo, mas não é só isso. Está causando problema aos outros da igreja que tem mais cristãos hebreus. Porque olha só, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e de difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Tardios é lento, parado, devagar. A tradução da King James é indolentes. Indolentes é parado, devagar, desinteressado, tudo isso. Vocês têm se feito tudo isso. Pois, com efeito, versículo 12, quando devias já ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, novamente necessitam agora de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim como tornados como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É uma palavra dura essa daqui, irmãos. Lendo aqui não parece tanto, mas ele, primeiro, eu coloquei ali que tem algumas palavras-chave que mostram que isso é uma exortação, e é uma exortação dura, é essa palavra aqui, tem se tornado indolentes para ouvir, tardios para ouvir. Vocês são tardios para ouvir, vocês não ouvem, vocês demoram a captar as coisas, vocês não dão atenção, vocês não se mostram interessados. Essa é a palavra que ele trouxe para eles. Na verdade, o que ele está querendo mostrar ali, né, pastor, que eles já haviam sido ensinados, eles já haviam sido exortados, eles já haviam entendido aquilo, mas eles
por algum motivo, resolvem voltar atrás, voltar tudo que era. É o que eu vou dizer, porque ignorando aquilo que já tinha sido falado, ensinado e exortado. é isso que eu vou dizer agora, porque eles não eram novos convertidos. Eles já haviam, como o presbítero disse, eles já haviam aprendido. Eles eram cristãos de uma longa data. Isso fica claro no versículo 12. Com efeito, vocês já deviam ser mestres. Então, primeiro, vocês são indolentes. Vocês já deviam ser mestres. Mestres quer dizer ensinadores. Os que ensinam. Vocês, pelo tempo que vocês estão em Cristo, já era para você estar ensinando, não ter que aprender de novo. Agora eu tenho que ficar repetindo para vocês de novo. Isso que estava querendo dizer os hebreus, os cristãos hebreus. Tem que ensinar para vocês agora que tem que amar o próximo, perdoar os irmãos, ser piedosos, ser misericordiosos, que são as bases, até o novo mandamento que Cristo dá, amai uns aos outros, perdão, arrependimento. Tem que ensinar isso para vocês de novo. Vocês não são, mas vocês já estão no tempo de ser mestres, já ensinando as pessoas. E o pior disso é que, além de não estar ensinando ninguém, eles estavam retornando aos rudimentos judaicos que eles já tinham abandonado. Seria mais ou menos o crente que é descrente, volta, faz o retorno ao mundo. Sim. E continua dentro da igreja. E tem que ensinar de novo. Falar com uma pessoa que já está tanto tempo sendo cristão, você não tem que perdoar o outro. Mas isso aí ele aprendeu quando ele era novo convertido. E o autor ele mostra que ele é um profundo conhecedor da lei, ele conhece, ele está falando, e quando ele traz isso à memória deles, ele está falando de algo que ele conhece profundamente. Sim. E aí ele fala, olha, isso aqui cabia muito lá atrás. Aqui a história da é outra, e vocês já foram ensinados aquilo que é verdade. Né? Sim. Ele vai falar isso, e isso é duro de se ouvir. É a mesma coisa de nós fazemos o mesmo aqui na nossa igreja, no culto de domingo à noite, a gente tiver todos os irmãos aqui. A mesma coisa. Mas, como a carta de Hebreus, ela tem característica não de carta, mas de uma pregação mesmo, ela tem essa característica de exortar. E aqui ele exorta. Então, as palavras-chave aqui para exortação é essa. Vocês são indolentes, vocês eram para ser mestres, não são, e tem que alguém ensinar vocês, versículo 12, e no versículo 13, vocês são crianças. Vocês precisam de leite. Leite é coisa que se dá para o novo convertido. Então, agora que você é novo convertido, né, você tem que fazer assim, assim, assim. Lá no mundo a gente tratava isso assim. Agora você tem que tratar assim, tem que orar. Agora a pessoa te ofende, você tem que correr, né? Se fugir da aparência do mal e tudo mais. Isso é o início de uma exortação. Passa, José, para mim. Deixa eu ver o que eu coloquei ali, que eu nem lembro mais. As palavras tardios, lentos e negligentes, deveriam ser mestres, ensinadores. A pausa e a aplicação agora, nós podemos fazer uma aplicação para nós aqui. Porque nós lemos aqui sobre a vida dos hebreus. O que a gente pode tirar disso aqui para nós? Vamos fazer uma aplicação para nós. A pergunta que a gente sugere aqui é a seguinte: nós temos nos tornado tardios também em ouvir? Nossa igreja está se tornando tardia em ouvir? Os irmãos, nós convertidos já há muito tempo, estamos nos tornando tardios também, aqui nessa comunidade, ou em todo lugar onde confessam o nome de Jesus Cristo. Será que as pessoas estão se tornando tardias para ouvir? Somos lentos para ouvir, aprender e praticar, irmãos, assim como esses hebreus aqui. A outra pergunta que nós temos que responder a nós mesmos. Temos preguiça de crescer, porque aqui a preguiça, a lentidão, ela vem como consequência de uma preguiça mesmo. Não quero, indisposição, quero voltar de novo, aquela frieza que vai te fazendo retroceder. Será que temos preguiça de crescer, alimentar-se, de ser bereanos? E quando eu falo bereanos, vocês já sabem o que eu quero dizer com isso, né? Os que analisam a palavra, se têm contato com a Bíblia, sem interesse de aprender sobre a Bíblia, a história da nossa fé. Isso acontece e é estranho comparado
aos primeiros cristãos e mais ainda aos salvos. Segundo, a primeira aplicação é essa que eu gostaria de deixar para nós, irmãos. Será que nós estamos assim? Será que não só aqui na nossa comunidade, será que o meio cristão está assim? E se nós estamos assim, essa exortação aos hebreus, que era para eles não voltarem ao judaísmo, não voltarem ao sacrifício levítico, ao velho sacerdócio levítico, essa pausa aqui serve para nós também. Como é que nós estamos? Nós estamos como? Será que é preciso que as pessoas que alguém nos ensine O que já foi ensinado. o que já foi ensinado? Como eu mesmo acabei de dizer aqui, será que está precisando? Será que é preciso aos adolescentes, aos jovens, aos adultos que são já batizados aqui, que alguém chegue para mim e fale assim: você tem que perdoar, você tem que ser piedoso, você não pode ser orgulhoso? Será que precisa disso? Será que precisa a gente ficar insistindo ainda com os irmãos? Olha, não pode, né, determinadas coisas a gente não pode praticar, né? Será que é necessário? Então, essa é uma exortação para os hebreus, mas também para nós. Uma segunda, a demonstração que a gente vê aqui, que há muitos de nossos irmãos, não só na nossa comunidade, mas em nosso país, que deveriam ser mestres já. Você vê tantas coisas na televisão, você vê tantas coisas quando a gente vai tratar o assunto da nossa comunidade, que não são dos novos convertidos, até porque nós nem temos tantos novos convertidos aqui, mas são de pessoas que já estão na igreja. E o pior é quando você vai chamar a atenção, parece criança. Como assim? Criança não quer ouvir, tardios em ouvir, não quer receber exortação, você não pode relar, você não pode tocar em determinados assuntos. Então, esse autor de Hebreus está se deparando com isso. Eu tinha muita coisa para explicar para vocês, mas não dá para falar, vocês são crianças. A gente vai falar para vocês, vocês já berram, brigam, gritam. Criança faz isso. Vocês precisam de leite. Quem precisa de leite é criança. Eu não posso falar de doutrina mais profunda para vocês, porque eu tenho que falar de perdão, tenho que falar de coisas elementares da fé. Se vai falar com vocês, se a gente vai falar com um tom mais grosso, a criança chora. Se vai falar um pouco mais rápido, para pegar rápido, não entende de nada. Você tem que falar 1, 2, 3, 4, e não entende. Então, hoje no Brasil, nós temos muitos cristãos assim. Quando, na verdade, esses cristãos, eu e você, nós já deveríamos estar dando assistência para as pessoas. Nossos adolescentes, nossos jovens, tem que estar falando para evangelizar, tem que estar falando para ler Bíblia. Isso não precisa, gente. Isso é para criança, para novo convertido. O autor de Hebreus se depara com esse público. Por isso que ele não podia falar ainda da simbologia de Melquisedeque. Por isso que ele não podia falar da nova aliança ainda. Por isso que ele não podia falar dos heróis da fé ainda. O povo vaidoso, porque criança é vaidosa. Ainda mais se está ainda passando por aquela fase do herói, né? Que quer ser super-herói. Eu sou assim, eu sou bom, eu sou tal. Eu sou o Jirai, eu sou o Jirai, não existe mais. Eu sou o Herói do passado, Jirai. Eu sou o super-herói, o homem de ferro. Então tem coisas que não dá para falar ainda. Não dá para falar de aliança, não dá para falar dos heróis da fé. Não dá para falar de ninguém ainda. Não dá para falar de Melquisedeque. Nós vão se achar muito. E nós não somos nada. Então, não dá para falar de doutrina, porque você chora. Então tem um monte de coisa que ele não podia falar ainda. Mas, ele é bem duro aqui quando ele fala isso. É um exemplo, é uma exortação que ele está dando à igreja antes de entrar realmente em outro assunto mais perigoso aí, que é a questão de perder a salvação. Na linha de alguns e na linha de outros é outras coisas. Mas vamos lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Então, esse grupo de cristãos, ele não tem capacidade de assimilar as coisas. Ele é inexperiente, tropeça fácil. Onde está o livro de Amós aí, irmãos? Vamos abrir em Amós.
Nossa, tem isso na Bíblia? É inexperiente. Irmãos, faz uma oração, não estou dizendo que aqueles irmãos são tímidos, não tem problema, não, mas vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer um grupo aqui, vamos subir ao monte essa manhã, vamos subir amanhã, vamos fazer um encontro aqui com louvor. Louvor, venha todos vocês hoje de manhã aqui. Ah, para que isso? Não, isso, para que a gente só reclama? Ah, mas não dá para orar aqui mesmo? Tudo tem. É inexperiente, não sabe o que é temor, buscar a Deus, a profundidade da busca a Deus, a profundidade da sensibilidade a Deus, tropeça em qualquer coisa, criança é assim. Na verdade, ele está tratando aí que as pessoas não tinham entendido a salvação, não tinham entendido a graça. E se a gente traz isso para os nossos dias, não é muito diferente, né? Às vezes a gente chega a questionar se os nossos métodos, aquilo que nós estamos ensinando, está sendo entendido, né? A gente, nós pastores, a gente conversa isso, né? Será que nós estamos fazendo certo? Mas aí você olha também a falta de dedicação das pessoas para aprender o Evangelho. E Evangelho você não aprende no culto de domingo à noite. Evangelho você aprende mergulhando na palavra, né? Jesus pega os discípulos ali, homens brutos do trabalho pesado ali, de pescaria. Em 3 anos e meio ele prepara esses homens para se tornarem os evangelistas futuros, né? Para levar a salvação, para fazer o povo que era religioso entender a salvação. Mas a gente não consegue fazer isso em 10, em 15, às vezes até mais que isso, né? A gente vê gente que está na igreja 10, 12, 15 anos e não entenderam a salvação, e por isso quem não entendeu não consegue ensinar. O meu pai dizia que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, quando você não entendeu, você não tem como ensinar. Exatamente. E quando você não entendeu, você não tem o que passar, você nem se dispõe. Né? Fica difícil. Fica difícil. Mas essa incógnita, esse impasse aqui que ele encontrou. Como é que eu vou ensinar as pessoas? E ele está chateado de estar tendo que ensinar as mesmas coisas. Porque quando você ensina coisas novas, não tem um problema nenhum. O problema é você estar falando da mesma coisa o tempo todo. E aí isso gera um atraso, né? Isso é provado. E criança é assim. Você ensina ela, você está ensinando ela sempre, não coloca a mão ali, vai se queimar, vai cair. Daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Não mexe com isso, vai lá, está mexendo. Então isso cansa o pastor, cansa o apóstolo de ter que estar falando o desejo dele é de estar falando coisas mais aprofundadas, mais adiante, mas não, ele tem que estar perdendo tempo exatamente com as mesmas coisas. E isso ele fala da infantilidade, né? Ali talvez nem toda a igreja, né? Mas uma boa parte do grupo dos hebreus eles são infantis. Quando o pastor fala aí também que não há tantos novos convertidos, é exatamente por isso, né? Porque quem não entendeu não tem condições de levar isso para fora, né? Então nós precisamos entender a salvação aqui agora, entender o que é a graça, para a gente poder sair e explicar isso para as pessoas e levarem as pessoas a entender isso. Quer dizer, para mim levar alguém a entender alguma coisa, eu preciso entender aquilo profundamente. E é por isso que nós não temos tantos novos convertidos, porque nós estamos fechados ainda aprendendo as bases. Exatamente. E se nós formos trazer isso de uma forma geral, não só para a nossa igreja, Isso é geral. A gente vê que isso é geral. Agora, uma coisa que o presbítero disse, que às vezes a gente se questiona, será que o que a gente está fazendo realmente é o ideal? E isso não é uma preocupação só tua, eu acho que de grande parte dos pastores, porque você se depara com esse tipo de cristão adolescente e você tem que fazer o jogo deles para atraí-los. Isso é uma das decadências, na minha visão, muito grande no Evangelho no Brasil. Porque só as Escrituras e já é profundo o suficiente, já bastaria.
Não precisaria usar pragmatismo. Então, já as escrituras é suficiente, os louvores já são. Por isso que tem muito ativismo, né? O ativismo religioso cresce, o pragmatismo cresce por causa disso. As pessoas são crianças ainda, não foi? Como as pessoas não entenderam a base, não entenderam o Evangelho, o que acontece? Você precisa começar a fazer festa junina da igreja, você precisa começar a fazer rave gospel, você precisa, porque aí ela vai atrair. Se a palavra não atraiu e não conseguiu trazer as pessoas, essas outras coisas é que não vai trazer mesmo, né? Muito pelo contrário, aí você vai contaminar a igreja, o povo que está sólido, né? Você vai corromper alguns princípios que não pode ser corrompidos. Mas isso é de forma geral. Então, todo o Brasil, se esse vídeo for postado, se esse áudio for postado, todo o Brasil está aqui convocado para analisar então a carta aos Hebreus. Capítulo 6. Vamos pular já para o capítulo 6, porque senão não dá tempo. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensinando o ensino dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso nós faremos se Deus permitir. No capítulo 6, ele fala assim: por isso, por essa condição, eu encorajo vocês a andar. É isso que ele quer dizer. A se esforçar, a buscar essa profundidade, esse conhecimento, deixar o comodismo e ir para frente. Ele diz rumo à maturidade. Rumo à maturidade, perfeito. Sai da infantilidade e vai para a maturidade. Quando eu era menino, eu falava com menino, etc. Então, ele faz aqui no capítulo 6, do versículo 1 até o 3, ele dá um empurrão, né? Fala assim, mas olha, vamos em frente. Vamos rumo ao alvo, que é a proposta da salvação. Porque a salvação, ela é um processo na nossa vida, não é mesmo? No finalzinho do versículo 1 ali, ele diz assim, pastor, de atitudes inúteis que conduzem à morte da fé em Deus. Finalzinho do versículo 1. Lançar novamente os fundamentos do arrependimento e de atitudes. Pode ler. Sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento e de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Sim. Ou seja, ele diz que essas atitudes vão conduzir esse povo, se eles não se arrependerem, não voltarem de novo para as bases, levar à morte da fé. Porque o que ele vai estar falando aqui, ele já queremos pôr uma ponte já no versículo 4 em diante que ele quer falar. Que o apóstata não consegue fazer isso. Se vocês continuarem a ficar se arrependendo pelas mesmas coisas e não andar, não deixar isso logo e se mandar, o que vai acontecer é que é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados voltem novamente a ser renovados e se tornem participantes do Espírito Santo. É difícil, isso vai derrubar vocês. É isso que ele quer dizer. Então, deixa tudo esses arrependimentos. Senhor, perdoa, fiz de novo. Eu assisti me deram um filme que eu assisti há muito tempo atrás, e eu não conhecia o filme, não indico para ninguém, não vou nem falar o nome. Mas, tinha uma cena do Caim matando Abel. Você já sabe qual é. Caim matando Abel. Aí na cena, o que acontecia? Eu não assisto mais, nunca mais. Eu não assisti porque eu não conhecia. Se eu conhecesse, eu não tinha assistido, né? Ele bate em Caim, bate em Abel. Ai, meu Deus, não vai ter feito isso. Aí bate de novo. Ai, não vai ter feito isso. Bate de novo. Daí o Abel vai levantar e bate de novo. Ai,
Fiz de novo. Então, eu acho que isso é um bom exemplo de que essas atitudes, elas acontecem assim. Você comete as coisas, e só porque tem a chance de se arrepender, você deliberadamente você faz de novo. E faz de novo. Então, pare com isso. Ficar, voltando a arrependimento de obras mortas, isso vai levar à apostasia. Isso, uma hora ou outra, não vai ter mais jeito. Porque Deus espera, diz Isaías, para ter misericórdia. Deus espera. Mas o coração arrependido que está buscando realmente, a se arrepender. Ele fala assim, isso nós faremos. Nós vamos avançar. Se Deus permitir. Se Deus permitir, porque tem uma situação que Deus não permite mais, que é a apostasia. E ela está aqui no capítulo 4, que ele começa. É impossível, pois, aqui que começa o problema. Aqui é que começa o problema. Eu não vou entrar aqui, irmãos, de se é certo e errado. Eu vou mostrar uma abordagem aqui para os irmãos, para deixar vocês pensarem nisso. Se vocês quiserem tirar a conclusão depois com o pastor Marcos, o presbítero, pode depois procurar ele e eu vou dar para vocês as 3 interpretações desse texto aqui. Depois vocês fazem a síntese. Acho que ano passado a gente falou sobre isso. Já falou? Já. Pode falar abertamente, tranquilamente. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignominia, que é o sofrimento e ao sacrifício. Porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz, era útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe a bênção de Deus, recebe a bênção da parte de Deus. Mas aqui não produz, e se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perde o estado da maldição e o seu fim é ser queimado. Aí ele vai endurecer um pouco mais, ele vai falar isso. Olha, é impossível. Então, aqueles que provaram do dom celestial, tornaram-se participantes da vida cristã e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e você sabe o que é isso, os poderes do mundo vindouro é toda aquela dádiva do Espírito Santo sobre o homem, a salvação, a comunhão, a coinonia, nas libertações e tudo mais. E caiu. É impossível esses novamente serem renovados para a salvação. Tem 3 linhas a respeito desse assunto. 3 linhas de interpretação. Primeiro é a arminiana, que eu acho que vocês conhecem, que diz o seguinte: se você o salva, aquele que é salvo mesmo, ele corre o risco de cair. E caiu, ele perde a salvação e é impossível. Ele pode até continuar na igreja, talvez, ou então ele é expurgado da igreja e não consegue mais voltar. Essa é a primeira linha. E existe uma outra linha que diz que aqui faz só parte do contexto. Está falando que existe uma possibilidade de, se o homem não se arrepender de verdade, dessas coisas vir sobre ele e ele vir a perder a salvação. Mas ele fala isso para exortar eles e dizer que é perigoso perder. Então vocês se consertem, não caiam nesse caminho, na verdade, não é se consertem, não caiam nesse caminho. E a última linha é que diz que o salvo, ele não pode, essa aqui é uma exortação, não para os salvos, porque o salvo de verdade, ele não perde a salvação. Essa é uma exortação para aqueles que estão na igreja, e eles parecem crentes, eles vivem uma vida religiosa, são constantes e tudo, mas eles não são salvos. Na verdade, eles, dentro da igreja eles são uma coisa, lá fora eles são outra, mas não é porque ele é um mau cristão, porque realmente ele não é salvo. E essa é uma terceira linha. Então essa exortação é para mostrar para os crentes hebreus que existe esse tipo de gente, e esse tipo de gente não vai ser salvo. E daí ele cita um pedaço aqui,
parecendo a parábola do semeador, né? A semente que cai em boa terra produz, a que cai em mau terra coberta pelos espinhos, a que cai, né, em pedregais. Ela é quase idêntica. Então existem essas três linhas. Primeiro, o crente pode perder a salvação se ele entrar nesses caminhos, rejeitar aquilo que o Espírito Santo está falando, ele começa a pecar e ele acaba caindo. A segunda é que a pessoa nunca teve uma experiência profunda com Jesus Cristo e por isso ele corre o risco, é uma exortação para que ele não corra o risco de cair. E a terceira é que o salvo não cai. Essa exortação não é para o salvo. E era esses que estavam dando problema dentro da igreja. Essas são as interpretações que existem. Mas e nós? O que nós cremos? A King James faz uma orientação aqui. Pode falar. De que as pessoas não devem fazer um segundo batismo. Pessoas que saem da igreja e depois às vezes vão para outra denominação, saem de uma denominação, vai para outra denominação e acabam fazendo batismo. A King James alerta que este texto é um texto que não se deve fazer um segundo batismo, um terceiro batismo, ou enfim, a King James orienta nesse sentido. Entendi. É só uma observação. Obrigado, pastor. Lembrando, irmãos, que o contexto que o autor de Hebreus está falando. O que era negar a Cristo naquela época? Era voltar ao judaísmo, voltar a sacrificar, voltar àquele arcabouço sacerdotal. E outra coisa, ao voltar para lá, os primeiros cristãos tinham que negar a Jesus, dizendo, quando entrasse, eu estou voltando aqui para a comunidade judaica e eu quero fazer minha declaração essa noite, um culto como esse. Qual declaração? Eu estou voltando para o Pai e eu declaro, o Nazareno seja anátema. Você sabe o que é isso? Né? Jesus seja maldito. Como eles não queriam falar de Jesus, porque Jesus é o Messias, Cristo é o Messias, então a declaração era feita assim, o Nazareno seja anátema. A exortação do autor de Hebreus é a essa característica de negação, é a apostasia, que hoje tem vários modos de apostasia. Por isso que fica complicado de interpretar. Hoje existe o crente que está aqui dentro e ele nega Jesus lá fora. Existem aqueles que já foram crentes, saem da comunidade cristã, independente da denominação, e saem falando mal a Cristo, não existe coisa nenhuma e tal. Existe essa outra que é idêntica, só não é a declaração explícita como lá nos judeus, mas ele nega do mesmo jeito. Então, por isso que há essa dificuldade de interpretar isso aqui. Mas o que a gente está tentando é para a carta de Hebreus, naquela época era assim. Na literalidade. Na literalidade da carta é isso. Negar Jesus aqui, realmente participou da comunhão e tudo, chegou lá, vou negar realmente tudo que ele voltar professor. aos rudimentos antigos. E isso é bom a gente explicar, sabe por quê? Porque hoje, muitas vezes, existe um erro, que eu também acho que já até cometi, de julgar a pessoa que sai, às vezes, de uma seita, sai de um lugar que nem aprendeu o verdadeiro evangelho e ela não é aceita em lugar nenhum. Ora, ela nem aprendeu o verdadeiro. É que às vezes a gente fica tão motivado, sem interpretar direito esse texto, que a gente já faz um pré-julgamento. O irmão veio para a nossa denominação, pedimos a Deus que essa denominação não se torne assim, não vai, em nome de Jesus, não passou. Mas ele entra aqui, de onde você veio? Eu vim da CCD, o IURD, ou sei lá da onde. Eu estava lá, eu não sei mais a Deus. É lógico, tem um pudor, tem todo um critério para tratar ele, para tratamento. Mas você não vai falar que ele não tem salvação, até porque nós não podemos nem falar isso nem com nem com o outro. Né? Mas ele deve ser tratado com misericórdia, com oração, porque você não sabe o que ele aprendeu de evangelho. Às vezes nem aprendeu evangelho, ele aprendeu usos e costumes. Ele aprendeu rituais, porque os irmãos sabem que todo homem é religioso por natureza. Um bandista é religioso, da sua religião.
O budista é religioso. Ele vai lá, ele faz todo aquele ritual porque ele entende que aquilo é verdade. E existem vários outros tipos de religião. Então a pessoa que sai de uma denominação, vai para outra, ou sai de uma denominação aqui e vai buscar Deus, talvez, não sei, agora hoje tem uns desigrejados. Esse daí já é um caso à parte. Mas sai de uma denominação e vai para outra, os cristãos do Brasil têm que olhar Hebreus segundo o contexto de Hebreus e entender como é que é isso. Não é assim. O rapaz saiu lá da denominação, Jesus cura. Acho que tem isso, né? Do Banco Novo, porque isso aí a gente não tem igreja do Banco Novo ainda. A igreja saiu da igreja do Banco Novo. E aí a igreja do Banco Novo fala assim, ele caiu. Ele caiu lá, os conversas com o outro pastor, não, ele caiu, estava na nossa igreja e ele caiu. Não serve mais a Deus. Nós pegamos o julgamento dele e falamos, não, você pode vir, pode frequentar a nossa igreja e dentro do rol, assim, infelizmente não tem salvação. Jamais podemos fazer um troço desse. E nenhuma denominação pode fazer isso. Aí você vai estudar a teologia da igreja do Banco Novo. Não é evangelho. Ou é parte do evangelho. Então tem muito isso. Depende de onde a pessoa sair. E até sai de uma denominação histórica, etc., a gente não pode, porque nós não somos donos desse tipo de julgamento. Nós só oramos porque a gente não sabe quem vai realmente, amanhã ou depois, a pessoa, Deus, na sua grande e potente misericórdia, segundo está nas Escrituras, né? Lembrando que aqui é um texto para Hebreus, em outros textos, né, você vai ver que Deus é misericordioso para salvar, para perdoar, é justo, fiel, para perdoar todos os seus pecados. Então, vai que ele se reconcilia, e lá da onde ele saiu, ele nem tinha aprendido o evangelho mesmo, e amanhã ele está, né, salvo, e eu que estou aqui pregando, trazendo esse estudo para você, né, posso tropeçar, não é assim que Paulo disse? Cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aí amanhã ou depois, então temos que tomar cuidado. Eu tomo muito cuidado, sabe, pessoa, com esse tipo de julgamento. Muito. Entender que o que liberta é a palavra, né? É a palavra. Então, assim, se a pessoa estiver ali sentadinha ouvindo a palavra vai produzir o efeito que ela precisa. Sim, e outra, vai né? salvar. Ela vai levar essa pessoa a entender aquilo, a mente, entender o evangelho. Sim. E outra, você vai ler aqui as cartas, você vê aquele discípulo, como é que é o nome dele? Que tem uma carta bem curtinha que Paulo manda para ele, lógico que lá era novo convertido, né? Não, o outro. Fílemon. Olha o que aconteceu com o Fílemon. Claro, Fílemon, né, é novo convertido e tudo, ao que se entende na carta. Mas, no caso, Onésimo. Onésimo. Manda para Fílemon falando de Onésimo. Falando de Onésimo, né? Fílemon. E olha o que aconteceu com ele, a transformação. Né? Então pode acontecer com quem vem de A, de B ou C. Então tem que tomar cuidado. Eu tomo muito cuidado com isso. Onésimo era ladrão. Onésimo era ladrão. Depois se converteu. Onésimo era ladrão, se converteu, só que o Fílemon não acreditava na conversão do Onésimo. E queria expulsar. Fílemon estava agindo como muitos de nós agimos e muitos agem hoje no Brasil. O coitado de Onésimo. E está galgando ainda, está nos primeiros passos. Eu estou aprendendo, você está aprendendo. Quanto tempo de evangelho Os você tem? próprios discípulos diziam assim, quando Paulo chega, eles têm uma atitude radical. Verdade. Então eu tenho muito cuidado em mexer nisso daqui, porque isso aqui é uma área bem perigosa. Mas está aqui. A apostasia é real e é perigosa, como diz a carta de Hebreus. Aí ele vai terminar, vai concluir no versículo 9. Não ficou muito claro, mas já está bom. Né? Se vocês quiserem mais, procure aqui os universitários. Aliás, os pastores. Pastor Marcos, o presbítero. Quanto a vós, todavia, amados, nós estamos persuadidos, nós sabemos que você não vai entrar nisso. Olha só, o alívio, né? Primeiro ele dá uma batida, né? Ele faz igual nós aqui. Consolo e exortação. Né? Consolo e exortação, porque Deus trabalha assim também. A carta ela é tão maravilhosa, porque ela caminha no mesmo caminho que o Velho Testamento. Primeiro a misericórdia, depois, Deus traz juízo, mas traz misericórdia. Traz misericórdia, depois o juízo. Deus sempre faz isso. Exorta, bate,
mas eu fiz a ferida. Aí você vê o equilíbrio de Deus. Oi? Você vê o equilíbrio de Deus. Equilíbrio de Deus. Isso é justiça. Isso é justiça. Quanto a vós, outros, todavia, amados, nós estamos persuadidos, estamos convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira com vocês, ainda que eu falei isso aqui, pedi vocês perder a salvação, vocês continuaram meio bravo, meio infantil, mas olha, Deus não é injusto para, verso 10, para ficar esquecido do vosso trabalho, o amor que evidenciastes. Vocês mostraram frutos de salvação, né? Deus é bom e compassivo com você. Então, capriche, ande no caminho, busque a Deus, se é necessário se arrepender, se arrependa já, e vamos em frente. Depois ele vai falar das promessas, vai falar de bastante promessas sobre Abraão, e aí ele vai começar a dar uma introdução para entrar no capítulo 7. Quer ler? Quem quer ler? Leia aí até o 14 para nós. A partir do 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, receberam a herança prometida. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado, com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ótimo. Ele faz, eu coloquei aqui algumas observações, então no capítulo 6, nessa parte que o presbítero leu, ele vai fazer o seguinte. Primeiro ele dá a exortação do 1 ao 3, ao crescimento, ao conhecimento e à prática do Evangelho de Cristo. Também a exortação a não voltar atrás e cair no perigo novamente, de se tornarem apóstolos. Ele fez isso no capítulo 3 e agora ele repete aqui. Ele dá o exemplo no versículo 4 até o versículo 8. Eu só dei uma... Dentro disso, ele ainda reforça e exorta veemente os hebreus a não serem indolentes, preguiçosos, parados, lentos por demais. Do verso 9 ao 12 de novo. E após essas três sessões, o autor de Hebreus vai falar e concluir dizendo a respeito das promessas. Do versículo 13 até o 20, que o presbítero leu também. As promessas em Abraão. Depois que ele faz isso, capítulo 7. Pode passar. Ele vai no capítulo 7, que é um pequeno resumo, do 1 ao 4, quem foi Melquisedeque, dos 7 ao 5, do 11, Melquisedeque é superior a Levi, ele vai repetir, agora vai falar realmente de Melquisedeque. 7 e 12, a 17, Jesus é sacerdote para sempre. 18 a 24, Jesus é sacerdote de uma aliança superior. 25 a 28, Jesus é o sacerdote perfeito. É um resumo. É interessante, né, os irmãos lerem o capítulo 7 para entender o que ele está falando anteriormente ali, né? Dar uma aprofundada nisso
4 e 5. Na verdade, ele começou no 5, né? Ele ia falar isso daqui, mas antes ele... Eu vou deixar para depois, porque eu preciso cuidar de outras coisas mais graves. Engraçado, ele faz isso em toda a carta, né? Por isso que alguns dizem que é Paulo, né? Porque ele faz essas digressões ou fala de outro assunto para depois fixar a ideia principal. Então, um pequeno resumo, no capítulo 7, do 1 ao 3, e ele vai falar de quem é Melquisedeque. Sacrifício perfeito. O sacrifício de Levi, ele não consegue satisfazer toda a justiça de Deus, porque ele era sombra ainda daquilo que viria, que é o sacerdócio de Jesus. Pode falar. É só uma dúvida. Eles, pela cultura que eles tinham, conhecimento que eles tinham do que eram os acontecimentos do Velho Testamento, eles consideravam essa Melquisedeque superior a Arão, por exemplo, para explicar o sacerdócio de Jesus? Porque eles sabiam que, não que eles não soubessem que fosse Melquisedeque, mas a história de Melquisedeque, pelo menos o que relata no que a gente tem, mais resumida em relação à de Arão, né? Eles tinham muito mais conhecimento do que Arão, tudo o que Arão tinha feito, pelo menos o que está escrito, né? Então, se eles reconheciam, assim, Jesus é sacerdote segundo Melquisedeque, se eles entendiam que Melquisedeque, a relação que tinha entre ele e Arão, no caso, né? Eles entendiam a hierarquia que Sim, existia, né? Sim. Eles entendiam, eles conheciam a história de Melquisedeque, mas como era dentro do regime judaico, o foco deles estava voltado, os olhos deles só para a lei judaica, a lei mosaica, eles quase não se lembravam do fato de que Melquisedeque apareceu na história, eles conheciam a história. Mas quando ele fala disso, de Melquisedeque, ele puxa uma outra personagem que para os judeus era incontestável, o pai Abraão. Então ele vai falar, pô, vocês não estão vendo? O pai Abraão. Arão é importante. A lei judaica, nos ritos religiosos, era top, né? Agora Abraão e Melquisedeque era um nível muito acima. Abraão era um nível acima. Quando falava de Abraão, então todo mundo tem que ficar quieto. Por isso que ele usa. Quando ele fala que o próprio pai, nosso pai, o pai da nação de Israel, pagou tributo a Melquisedeque, então isso fazia com que eles baixassem a guarda um pouco. E esse autor é esperto, né? Ele está valorizando ele valoriza essa aliança com Cristo, uma aliança maior do que a aliança feita pelos ritos do sacerdote levítico, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que ele fala que é uma aliança maior, ele também separa, porque a aliança segundo a casa de Levi, o sacerdote tinha que ser da casa de Levi. E ele fala, é igual Melquisedeque. Melquisedeque não é da casa de Levi. Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque, porque ele não é levita, ele é da tribo de Judá. Né? Então ele começa a falar, essa aliança é uma, essa aqui é outra e essa aqui é maior do que essa. Sim. Né? Isso mesmo. E ele diz que essa hoje é maior do que a outra. Exatamente. Do que a levítica. E ele começa isso no capítulo 5, mas uma coisa que ele faz aqui, que é muito importante também, é que ele diz que Abraão, que é o pai da nação, é o pai até do próprio Levi, né? O pai da descendência de Arão afora, ele mesmo pagou tributo a Melquisedeque. E Jesus é dessa linhagem, antes de Arão. Antes de Arão. E daí ele vai justificar por que Melquisedeque é importante. Primeiro porque aqui no capítulo 4, no capítulo 7, no verso 1. Porque este Melquisedeque, quem ele é? Rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. E esse capítulo é usado para falar de dízimo. Primeiramente,
se interpreta rei de justiça. Depois, esse Melquisedeque, vocês não estão lembrados? Ele é o rei de Salém, ou seja, ele é o rei de paz. Então ele é símbolo de rei de justiça e rei de paz. Justinho, como o Velho Testamento falou, vocês lembram que o Velho Testamento falou, estava falando para os hebreus. Lá no Salmo 110, ele não falou? Daí você vai ler o Salmo 110, ele vai citar o Salmo 110 aqui, ó, para eles lembrar o que Deus falou que ia acontecer. Que Deus um dia ressuscitaria um outro sacerdócio, porque o Levítico não era capaz de cumprir toda a demanda de Deus da justiça. E esse sacerdócio que eu vou levantar é segundo a ordem de Melquisedeque. Entenderam? Cristo é superior ao Levítico, porque um dia Deus falou que ia mudar o sacerdócio. Olha lá para vocês verem no Salmo 110, verso 14. Ele estava falando isso para os hebreus. Se vocês quiserem abrir também, pode ler, né? Mas Deus fala isso, porque ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, fez semelhança de Cristo, que vocês vieram aceitar. Filho de Deus, e permanece para sempre, como Melquisedeque não tinha fim, nem começo, nem fim. O sacerdócio de Cristo é superior, porque ele também é eterno. Ele é superior. E ele vai falar aqui em Melquisedeque até o versículo 3. Aí ele fala no versículo 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando os melhores dos despojos. Aí ele vai até o 10, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. No verso 9, desculpa. E por assim dizer, também Levi, que recebesse os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ou seja, o próprio Levi pagou o dízimo a ele. Então ele é maior. E ele é eterno. Então o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é eterno. Abraão está pagando em Levi, no caso. Está pagando em Levi. E só uma observação aí, mas deve falar. O pagamento dessa quantidade aí que Abraão paga, que ele chama de dízimo, como não havia uma instituição ainda de dízimo, não seria isso aí o pagamento dessa parcela de 10%, não seria tendo um caráter de imposto. Sim. Tendo em vista que o Melquisedeque era um rei e os reis cobravam impostos das nações, da sua nação e das nações vizinhas, em muitos casos? Não, você está perguntando, desculpa. É uma pergunta. Esse pagamento daquilo que ele arrecadou, não teria uma configuração do pagamento de impostos a um rei, como se existia na época? Porque o dízimo ainda não, o dízimo levítico ainda não estava instituído, porque é anterior. Eu não sei lhe responder, tenho que ser sincero, não sei lhe responder essa pergunta. Mas pode ser sim, pode ser. Fica para a próxima etapa. Mas continuando, Jesus é maior porque o sacerdócio levítico, ele morre. Vem como eu disse, lá no 5 que eu estava falando. Já o sacerdócio de Melquisedeque não morre, não precisa de ninguém para substituir. Jesus é insubstituível. É isso que eu quis dizer. Jesus é insubstituível e ele é imortal. Por isso que esse sacerdócio de Jesus, ele pode pagar toda a dívida. Não precisa sacrificar mais, porque Cristo, de uma vez por todas, já morreu, já pagou. Ele é sacerdote para sempre. Então, o argumento do capítulo 7 é todos eles. Você pode discorrer aqui do começo ao fim. Vai ser só para dizer, Jesus vive para sempre. É um sacerdócio que vive para sempre. E daí ele vai por vários argumentos, no verso em diante, até o fim, provando, para provar para os hebreus ali, os crentes hebreus, que Jesus, ele é maior. Se vocês quiserem
Podem ler isso em casa, tranquilo. Se quiserem ler agora, nós vamos até 11h30 para ler, ou mais. Mas eu posso resumir aqui para os irmãos isso. No capítulo 7 agora ele vai explicar a invulnerabilidade, como que é deficiente o sacerdócio levítico, porque eles são pecadores e esse sacerdócio não peca. O sacerdócio levita, ele passa de pai para filho, esse não. Ele tem que, depois que morre um, vem outro, esse não precisa. Tem sucessão, né? Tem sucessões, esse não precisa de sucessão, porque Deus jurou, e ele vai citar depois de novo, no verso 13 ao 17, ele vai citar o Salmo 110 novamente, dizendo que esse sacerdócio, ele é eterno, e Deus jurou que não haveria outro fora ele. Então, Arão não, e os levitas haveriam outros. Já com Jesus, Deus jurou por ele mesmo, não vai haver outro, nem nesse tempo, nem no vindouro. Ele é eternamente para sempre. Ele é eficaz. Tem um texto da palavra na frente que se pergunta o que Jesus é. Jesus, ele é o maior que todos, mas ele nunca se colocou como assim. Ele falava assim, eu não posso elogiar a mim mesmo, né? Tem que elogiar o Pai, a humildade, a gloriosidade que Jesus tinha, né? Exato. É uma coisa muito gloriosa. Ele falava que ele não podia se elogiar, quem tinha que ser elogiado era o Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, sempre do Pai. Então o Pai estava acima das vontades dele, de qualquer vontade humana. Jesus, então, ele é eficaz por tudo isso. Qual é o ensino que existe aqui, irmãos, para nós? No capítulo 7. O ensino que existe aqui, ele vai desmontar, com todo respeito, nossa cultura brasileira, de colocar intercessores, mediadores. Se você quiser saber muito, se alguém quiser descobrir quem Deus colocou para ser o teu santo protetor, o teu intercessor, teu mediador, teu socorro, teu advogado das causas impossíveis, ou vice-versa, Hebreus vai nos ensinar isso. Vai mostrar que fora ele não há outro. Quando você chega no versículo 13 até 17, que diz que Deus jurou eternamente, e fora ele não haverá outro, isso já desmonta totalmente essas culturas, onde o pastor é o centro, onde vários outros santos são colocados como centro, vários outros discípulos são colocados como intercessores. Ele deixa claro que não tem outro meio para chegar à salvação. Exatamente. O que ele defende é isso. Denominação como centro. Denominação como centro, líderes como centro. Não há ninguém abaixo do céu, nem acima do céu. Ele é supremo. É isso que o capítulo 7 vai defender, na verdade do 1 até o 7 vai defender. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Josué, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os anjos. Tudo isso teve utilidade até ele, foi um preparativo, foi uma preparação para o que aconteceu. Mas ele chegou com acabou. É nele. É ele, por ele. Ele não deu autoridade para mais ninguém. E isso serve para nós de lição. Homem não deve ser adorado, igreja, denominações não devem ser cultuadas, mas quem é digno de todo louvor, adoração e orações, pessoal. E ele deixa claro que nem os anjos. Nem os anjos. Então, a carta aos Hebreus, ela desmistifica tudo isso. E tira o foco dos homens e coloca o foco no Senhor, Jesus. Amém? Autor e consumador. Autor e consumador da salvação, da nossa vida. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, glorificamos o teu nome e rendemos graças ao Senhor, que vive para sempre. E
que um dia voltará. Nos ajuda a ser os seus servos. Nos ajuda a confessar diante de Ti. E como diz o capítulo 4, entrar com ousadia no santo, sabendo que temos o Senhor como nosso mediador de qualquer assunto. Nos entregamos diante do Senhor nossa necessidade, esse culto, essa escola bíblica, em nome de Jesus. Amém.